Graças a Deus, né, estamos com essa visão, a programação da igreja, com esse tema que vai ser tratado durante o mês de fevereiro e o mês de março, Somos Um. E a gente tem crescido muito, né, com essa leitura, porque somos desafiados a verdadeiramente buscar essa unidade, verdadeiramente. Que tem um caminho muito difícil. Não é um caminho feito a ser percorrido. É bonito falar, sou até bem, somos um, mas a gente estudou agora o capítulo 9, se não me engano, 9 foi, acho que foi o 11, de Gênesis, a Torre de Babel, que luta, viu? Babel é confusão, né? Confusão. Eles até queriam se unir, mas se unir para fazer o que Deus não queria. Essa unidade, ó, não resolve não funciona. Tem até um slogan, o povo unido. Que união é essa? Jamais será vencido. Que união é essa? Eu fico pessoas vendo cantando. É muito importante a unidade, mas que unidade é essa que dá vitória a gente? É uma coisa para refletir, para pensar. Somos um. Durante todo esse mês vamos estar trabalhando, temos versículos maravilhosos. Mas eu pensei nessa manhã, em algo, orando a Deus, como receber realmente essa vitória. O tema da mensagem é: receba a vitória sobre o pecado. Receba a vitória sobre o pecado. Quando a gente receber essa vitória sobre o pecado, que ele não tiver mais domínio sobre nós, nós estamos livres do orgulho, do ódio, da raiva, sim ou não? Você já venceu, mas enquanto estiver no domínio do pecado, o pecado, ele será o Senhor. E nós seremos servos do pecado, porque não fomos libertos ainda. Então é algo para pensar. Se eu perguntar aos irmãos o que foi que aconteceu lá no Éden, todo mundo sabe dessa história. O que separou o primeiro casal da comunhão com Deus foi o quê? Não venha dizer que foi maçã não, foi o pecado. Foi a desobediência. Podia ser proibida a jaca, sei lá, não sei. Enfim, foi a desobediência do primeiro casal humano. Então o que foi que aconteceu? Deus negociou, sai daqui, desobedeceu. Embora a gente sabe que na teologia, a história da teologia, a marteologia, é a doutrina do pecado, é uma teologia, na teologia sistemática, a gente estuda sobre isso. Como é que se trata? Fala sobre morte. O pecado gera morte. Enquanto a gente não entender isso, vamos andar mortos nos delitos e nos nossos pecados. Porque a gente não consegue ter comunhão com Deus. Eu estou em comunhão com Deus, só não estou com a igreja. É difícil compreender isso. A comunhão com Deus eu tenho, Deus sabe de tudo, mas só não tenho comunhão com essa raça. Vê, que comunhão é essa que a gente tem com Deus, cheio de amor, que a gente nem vê e está odiando e aborrecendo o irmão que a gente vê? Aí há uma contradição tão profunda. E eu pensando, meu Deus, a gente está falando unidade. Será que a gente tem que falar na raiz o que é que tem que evitar para essa unidade acontecer? Se livrar do pecado. Receba a vitória sobre o pecado, é o tema. A verdade é uma série de mensagens. Começa com esse. Receba a vitória. Temos 2 versículos que eu gostaria da ajuda do pessoal aí, dos irmãos da mídia. Primeiro versículo que eu queria que vocês colocassem, são 2. Ainda meditar nesses 2, embora vamos consultar a Bíblia com outros versículos. Mas o primeiro, coloque aí, por favor, Romanos 6,14. Romanos 6,14. Vamos ver, todo mundo vai ler bem forte. Romanos 6,14, o que é que está escrito? O pecado não pode ter mais domínio sobre a minha vida. Mas de vez em quando a gente vê que o velho homem aparece. Disseram que colocou no fundo do mar. Aí parece que é Rodolfo Butman, alguém que disse, mas esqueceram que ele sabia nadar. E ele voltou e voltou novamente. O velho homem, de vez em quando aparece aquela velha mulher, bota as garras, do lado de fora, já viu aquele... O homem, brabo, todo cheio de direito, entendeu? É o velho homem aparecendo. Jesus andando com seus discípulos de boa. Tudo bom, e aparecia Pedro com a espada.
Era o velho Pedro. Lá vem o velho Pedro com a sua espada. De vez em quando a gente encontra a gente dentro da igreja com espada na mão. Sobra ali. Onde é que está Pedrinho ali? Ó, Pedrinho ali, ó. Pedrinho apareceu. E outras coisas. Aí vem o velho Judas precisando de moedas, dinheiro. Aí trai o pastor dele, Jesus Cristo. Aquilo ali era o velho aparecendo. Lá vem o velho, o incrédulo, como é o nome dele? O velho Tomé. Eu só acredito vendo, nada disso para mim. E o somos um nada. Ó. Apareceu o bichinho. Está lá aparecendo. Jesus ressuscitou. Nós vimos. Eu não acredito. Nem adianta falar. Vou novamente pedir que a igreja leia esse versículo. Porque se a gente começar. Eu trato muito isso com meus alunos para batismo. O capítulo 6 de Romanos. Ele é prático. A gente tem que colocar. O capítulo inteiro. Todo o contexto. Mas eu queria novamente os irmãos lessem o verso 14. O que é que está escrito? Porque o pecado... Sabe qual é o texto que norteia todo esse versículo? A epígrafe, o tema central diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. A graça de Deus não deixa você ficar no pecado mais de uma noite. Você tem que pedir perdão e amanhecer bem. A gente quer ficar um mês com pecado, 2 meses com raiva. E o pecado dominando você. É pecado. Não suporto. Um dia sai. Mesma coisa do mundo. Vai sair hoje, no nome de Jesus. Porque você se ajoelhou, você pediu perdão. Mas eu tenho um versículo paralelo com esse. A gente precisa trabalhar com esse versículo. Além de Romanos 6,14. Um versículo bem conhecido que também, para a gente ter vitória. 1 Coríntios 15,57. Veja como ele é conhecido. 1 Coríntios 15,57. Todo mundo bem forte, vamos lá? Graças a Deus. Santo Deus, eterno Pai. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da lei, mas a tua graça nos basta, ó Pai. É graça, ó Deus. Nós não vamos conseguir nunca sozinho pela nossa religiosidade, pelas nossas justificações, pela nossa, entenda meu lado, nada disso vai dar vitória. A tua palavra diz que graças a Deus, só Deus é quem nos dá vitória. Aleluia. Por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que suportou afrontas, suportou tanta coisa para nos libertar do pecado, Senhor Deus. Fiquei pensando, somos um como, se não estamos com comunhão com Deus. Se achamos que a vitória depende de nós, depende de nossas ações, das nossas obras. Paulo, ele brada, graças a Deus, aleluia, que nos dá vitória, por intermédio do Santo de Israel, do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mensagem encheu meu coração, meu rei, o Senhor sabe. Quando eu li, Senhor, então não consigo, o meu tempo de igreja não consigo, o meu título de pastor não consigo. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal cheio de pecado? Graças a Deus, que nos dá vitória por Jesus Cristo. Nos ajuda a entender essa palavra. Espírito Santo nos dá graça para que o pecado não domine nenhum de nós, ó Pai. Para que o velho homem desapareça e a tua graça ela seja evidente em cada vida, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Esses 2 versículos. Romanos 14, a gente viu, versículo de número 1, aliás, Romanos 6,14 e 1 Coríntios 15,57. Esse versículo deu norte, dá norte a essa mensagem nesta manhã. Queria que você prestasse bastante atenção. É um estudo.
é uma reflexão sobre como podemos alcançar a unidade. Como podemos alcançar essa unidade, ser um, se estamos cheios de raiva? Vai conseguir? Cheio de rancor. O coração ferido. O coração angustiado o tempo todo. Como seremos um? É capaz de quando na hora que aperte a mão do Senhor, você dá o desviar. Opa, irmão. Aí quando vê o irmão que não gosta dele, e deu um só. Aí vê o que gosta, dá um abraço roxo. Até roda. Mas não consegue abraçar o outro. O pastor Abisai falou aqui: Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. Então, eu pedi que o Espírito Santo me orientasse nessa mensagem. Senhor, me orienta, me dá um norte, me dá direção. Como é que a igreja vai entender, você que está em casa, como é que podemos realmente ter uma vida cheia da graça, se estamos ainda debaixo do pecado, do ódio, da raiva, do rancor. Receba a vitória, diga amém, irmãos. Receba a vitória sobre o pecado, é o tema da mensagem. Receba essa vitória, em nome de Jesus, porque senão você vai continuar do mesmo jeitinho, cheio de razão. Só quem vale é a tua palavra. Ninguém mais vale, porque você sabe tudo. Não para nem para ouvir o outro. Paulo fala, nesse primeiro versículo, como é que a gente tem essa vitória. Que diremos, pois? Veja que palavra, a retórica de Paulo, no versículo 6. Primeiro, permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? Não, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, 6:2 de Romanos, como viveremos ainda nele, que já morreu? Já pensou, o irmão que morreu, a gente fez o sepultamento, a irmã, apareceu aqui, é paz, irmão? Eu disse, oxe, o irmão já morreu? Como é que ele está andando aqui no nosso meio? Como é que está a vida? O pecado está andando no nosso meio, mas ele já está morto. Quem entende, está entendendo? Diga amém, por favor, irmão. Para a gente ter essa compreensão. Olha o que aqui Paulo diz assim: como é que vamos viver no pecado se já estamos mortos para ele? Como viveremos nele? Verso 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em quê? Novidade de vida. Será que a gente está andando novidade de vida mesmo? São perguntas que a gente faz. O apóstolo Paulo, a gente conta como se a gente ainda está com a mesma visão de mundo. Mesma visão, a gente não consegue se consagrar, não consegue ser sal, não consegue ser luz. E acha que tudo do mundo é normal. Tem seguindo pessoas de trevas puras. Como é que um crente pode seguir alguém que vive em trevas? E dar um like positivo para alguém que é trevas puras e você sabe. Como é que você pode abraçar uma tristeza dessa? Uma pessoa que prega tudo que a Bíblia não prega e rejeita. E você continua seguindo uma pessoa dessa. Isso é de Deus? Ah, irmão, isso é muito forte aqui, viu? Sabe qual é a questão? O homem anda separado de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia. Por favor, aí, me ajuda. Isaías 59:2. A mão de Deus não está encolhida. O ouvido de Deus não está surdo. Mas é o que é que separa? Lê comigo, vamos lá? Mas as iniquidades de vocês... Deus nem aguenta mais ouvir, quanto mais somos um com Deus. Com Deus? Num pecado? É complicado demais entender isso. Você não fala com A, não fala com B, mas eu estou em comunhão. Com quem? A primeira carta de João precisa ser lida muito. A primeira carta de João são 5 capítulos, a gente precisa ler muito. O mundo já saiu da gente. Nós somos novas criaturas agora. Temos Deus no coração.
Como é que a gente vai viver no pecado se você já morreu para ele? Olha mais o que é que diz aqui. Vamos lá. Quem nos dá vitória é Deus. E isto acontece por meio de Cristo. Está entendido isso ou não? Justificado, pois, pela fé, no capítulo 5 de Romanos, no capítulo anterior, temos paz com Deus, através de quem? Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmão, a gente não pode nem se aproximar de Deus se não for por Jesus. Por causa da nossa condição. É um pecado da molesta. É coisa terrível. Eu ia dizer a molesta dos cachorros, mas não vou dizer não. Mas é coisa ruim, porque é uma linguagem do povo, né, que fala sobre isso. Né? Molesta do cão, pronto, do cão. Tem sentido, não tem? É coisa do diabo e você está abraçando aquilo que Deus rejeita. Como é que eu posso ter comunhão com Deus? Como é que somos um no laço do amor? E olha para aí, meu Deus do céu. E saindo da igreja para o pecado, e falando mal do irmão, da irmã, e a gente, pode dizer somos um ano todo, vai continuar do mesmo jeito, porque não está em comunhão com Deus. Compreende o que é que o texto está falando? Porque é infiel ao Senhor. Porque não vive pela fé, vive pela obra, pela carne, pela lei. Não devolve nem o que é de Deus, porque tem isso, tem aquilo, mil palavras, porque não tem Bíblia, não tem graça de Deus. Peça para você ver que eu vou fazer um desafio, eu vou abrir a janela do céu. Mas como é que Deus vai abrir a janela do céu se você não tem fé? Para devolver o que é dele. Aí você quer janela aberta. Aí vai ver o irmão com as janelas abertas, a bênção chegando e a tua porta fechada, na miséria, entra ano e sai ano sem nada. Ô irmão, eu posso maquiar, mas eu posso falar o que Deus está falando no meu coração, eu falar a verdade. Deus quer mudar a história. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer fazer algo novo na tua vida. E já chegou o segundo mês do ano e parece que tudo está do mesmo jeito. A pergunta é, se Deus dá vitória, é então um presente. A vitória é um presente. Não é uma dádiva de Deus, não é Deus que dá. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. É Deus quem dá a vitória. É Deus quem dá a vitória. Está percebendo? É Deus quem dá a vitória. É o Pai que dá a vitória. Porque você se humilhou. Ontem eu estava no sepultamento e eu li esse texto muito. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai tem muitos aposentos. Jesus, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar lugar. A casa é do Pai, viu? A bênção vem do céu, viu? Do Pai, viu? E Jesus depois diz assim, eu sou o caminho. Irmão, a gente tem que entender essa teologia bíblica. Ninguém vai ao Pai se não estiver comigo. Nem vem, pode ir para uma religião, pode estar na igreja, pode assumir cargo, pode ser diácono, pode ser pastor, você pode ser o que quiser. Mas não tem comunhão com Deus, continua do mesmo jeito. A vida cheia de rancor, cheia de ódio, acha que é mais sábio do que todo mundo, se sua palavra não vai bem, tem que ter o toquezinho seu para tudo dar certo. Olha o que é que diz aqui. Quem dá vitória é Deus. E isso acontece por meio de Jesus. Está claro isso? Por favor, a palavra diz isso com maior clareza. É Cristo que nos dá vitória. Foi Ele que morreu pelo nosso pecado. Não é Pedro, não é João, não é Maria, não é José. É Jesus de Nazaré. Só Jesus é quem dá vitória. Só Jesus vai fazer essa unidade para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. Agora uma pergunta. Eu nem entrei no primeiro tópico, é rápido, mas eu estou nesse momento da introdução procurando entender, que o Espírito Santo nos ajuda a entender isso. Eu creio que tem sabedoria suficiente para você entender o que Deus está falando. Enquanto não se converter a Jesus, você permanece do mesmo jeito. Entra ano, sai ano. E é do mesmo jeito. Frágil, qualquer coisa chora, qualquer coisa murcha. Eu tinha, agora não tem mais não. Onde tem esse armazém ali, era muito mato, aí tinha uma malícia. Malícia é uma planta, né? Aí eu disse assim, malícia, fecha a porta, vai para o culto. Né? Tem outro não, vai para a missa, mas eu disse, fecha a porta, vai para o culto. Porque quando toca nessa planta, ela se fecha. Já viu isso aí? Quem já viu? Essa planta parece que sumiu, mas ela tinha muito por aí. Meus amados irmãos,
A vitória é um presente. Você quer que você saia aqui nesta manhã para receber esse presente de Deus. Por isso que o tema é receba a vitória, que é um presente. Receba sobre o pecado. Meus irmãos, quem nos dá vitória é Deus. Isso acontece por Jesus. Parece que eu preciso repetir isso. É em Cristo. Logo, a vitória é um presente. Deus nos dá. E nos cabe recebê-la pela fé. Agora, a grande pergunta é, a gente precisa destrinchar e pensar sobre esse texto à luz da Bíblia com o comando do Espírito Santo. Como alcançar? Como alcançar, pastor? Como receber a vitória sobre o pecado? Me explique. Eu já entendi que em Deus dá através de Cristo, mas como alcançar? Eu quero citar alguns passos, pelo menos 3 só. 3 passos. Como conseguir essa vitória? Você já sabe muito de Bíblia? É? Que bom, você vai me ajudar, vai entender melhor ainda. O capítulo 6 vai responder. Primeiro, o que é pecado? Já pensou o que é pecado? Já fez essa pesquisa, o que é pecado? Tem tanta coisa o que é pecado. Mas tem uma palavra que parece que define o que é pecado. A Bíblia vai responder. O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Até você ser um transgressor. Desobediente à lei. Aí tem mais. Você tem que ver também lá em 1 João 5,17. Pode me ajudar o pessoal? 5,17 da primeira carta de João. 1 João 5,17 está escrito. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não leva à morte. O tema, temos que trabalhar, que pecado é que leva à morte. Né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Mas eu volto aqui para essa doutrina cristã, a marteologia, a doutrina do pecado, da morte. Veja o que é que diz aqui. Pecado é qualquer falta, presta atenção, é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Pecado é qualquer transgressão dessa lei, do que Deus ordenou para a gente. E olha que Deus não negociou, Adão transgrediu e saiu, pecou. Parece que eu preciso fazer uma linguagem mais simples ainda. Tudo que contraria, tudo que não se harmoniza, que não se encaixa com a vontade de Deus, é pecado. Eu namoro, mas meu namoro é santo, é mesmo? Mas acontecem umas coisas, mas vai melhorar. É pecado. Estamos usando outros nomes agora, é desvio de conduta e tal, mas é pecado. Desobediência é pecado. E o salário do pecado é a morte. Quem sabe você tem dentro da sua casa, você sabe na sua família, alguém que vive cometendo pecado todo dia. Todo dia. Fazendo sabe o que não agrada a Deus, mas faz. Tudo que contraria, o que não se harmoniza, o que não se encaixa com a santa vontade de Deus e o que não glorifica a Deus é pecado. Contrariou Deus é pecado. Repete comigo. Contrariou Deus é pecado. Não é contrariar o pastor, mas a Deus é pecado. Porque está em desobediência ao Senhor. Agora, ok. Romanos fala muito sobre isso, capítulo 6, verso 23, a gente vai ver que o salário do pecado é o quê? A morte. A alma que pecar, essa morrerá. O capítulo 5 de Romanos é uma tremenda advertência do perigo grave do pecado. Meus irmãos, a ofensa contra Deus, o homem está afastado e no que resulta pecado, o que o homem semeia, ele colhe. Gálatas 6, 7. Você está semeando o quê? Vento. Vai colher o quê? Tempestade. O que semeia da carne colherá o quê? Corrupção. O que é que vocês achavam que ia dar com essa fofocagem tão grande? E isso. Separação, divisão, cada um para o seu lado. Porque foi muita coisa que aconteceu. Deus avisando, mas a gente insistia, está envolvido no que agrada a Deus. E se está envolvido no que agrada a Deus, a divisão, a separação, não há graça. Só há perdão quando o homem se reconcilia com Deus. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar.
Deus tem a disposição de querer ajudar. Mas se você vê, é o pecado que está dentro, muitas vezes, da gente. O pecado nos afasta e nos separa de Deus. Porque Deus é santo e não vai tolerar o pecado. Não adianta. O pecado cria um abismo entre Deus santo e o homem pecador. Não vai ter somos um de jeito nenhum, porque é o que eu quero do meu jeito, porque não tem harmonia com Deus. O pecado, presta atenção, nos adoece. O pecado traz enfermidade, nos desintegra e nos tira do foco. Capítulo 32, por favor, apenas 2 versículos, Salmo 32, 3 e 4. Veja o que foi que o pecado fez com Davi, por favor, e acredite na Bíblia, viu? Acredite na palavra de Deus. Olha o que o pecado fez com Davi. Enquanto eu calei e não confessou os pecados, envelheceram o quê? Os meus ossos, pelos meus constantes, o que, igreja? Gemidos, de vez em quando. Todo dia você encontrar essa criatura gemendo. Está ruim, está tudo difícil, gemido. Versículo número 4. Não pode ler para mim, por quê? Então eu gemia tanto. Por quê? Enquanto não confessar. É com você e Deus, irmão. Senhor, tira isso de mim, essa raiva, esse ódio, essa questão na minha vida. Tira isso, está acabando comigo, está me consumindo. A mão de Deus vai pesar dia e noite. Vai terminar o ano 2026, se Deus der graça para a gente chegar até lá, com a mão pesada em cima de mim e de você, se a gente estiver no pecado. Ontem eu estava com o pastor Abisai ministrando ali no cemitério e chegou um pastor também, um dos filhos, que ele era diácono da igreja, não sei, Casa da Bênção, não sei. Aí ele apareceu lá, jovem, me pediu permissão, muito reverente, e ele me viu, né, cabeça mais branca, esse deve ser o pastor. Pastor, o senhor permite eu dar uma palavra? É rápida, pastor. Eu disse que ia ficar calado, porque eu já vi esse sermão, uma palavra tão boa que o senhor deu, e já ouvi, eu queria ficar calado, mas eu queria contar um testemunho. Posso? Eu disse, oxe, fiquei contente. Irmão, quer ver uma pessoa me alegar e quer contar um testemunho? Isso é uma coisa boa aí. E ele estava tão quebrantado. E ele disse assim, gente, ele nem leu o versículo, eu nem me lembro, parece que ele leu um versículo. Aliás, o 14, eu vou repetir o que o pastor repetiu. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, que é também em mim, porque na casa do meu pai tem muitos aposentos. Ele leu esse texto dessa versão. Muitos aposentos. Mas tem gente que não vai se aposentar lá na casa de Deus. Pronto. Não vai chegar a aposentadoria não, viu? Na casa de Deus, pode chegar aqui na terra. Mas lá, morar na casa de Deus não pode. Mas ele disse que foi para um sepultamento. E disse que ouviu a palavra, o testemunho de um irmão. Que ele disse que esse irmão tinha 7 dias de vida, me parece. 3 dias de vida. O médico disse, só tem 3 dias. O médico dá o laudo, disse, ó, vai morrer talvez hoje. Eu acho que morre hoje, mas vou dar 3 dias. Porque o médico viu a condição. Aí esse pastor foi lá e fez uma oração. Lembrou de Ezequias. Lembra de Ezequias? Diz, põe em ordem a tua casa porque tu morrerás e não. Aí o profeta foi embora. Quem orou? O próprio Ezequias olhou para a parede e orou. Foi o que aconteceu. Deus deu quanto dia de vida a ele mais? 15 anos. Aí lê esse texto e perguntou, irmão, você crê? Eu posso fazer uma oração e Deus pode acrescentar mais de 3 dias? Ele fez, creio. Meu irmão, ele orou e o médico disse, rapaz, coitado, vai morrer, talvez morra até hoje. Quantos anos, pastor Abisai? 4 anos, 3 anos, foi? Viveu 3 dias, que o médico disse, viveu quantos anos mais? 3 anos. Aí chegou o dia que o coração estava bem cansadinho mesmo, aí teve que voltar para o médico. Aí o pastor foi lá de novo. Era 3 dias, 3 anos, né? E aí? O médico já disse que a cirurgia é muito delicada e talvez eu não resista. Mas sabe de uma coisa, pastor? Eu estou em paz com Deus, está na hora de eu ir. Eu estava pensando direitinho, está tudo ruim. Eu passei o tempo todo entupindo minha veia quando era pequeno. Tem gente que come direto, né? Faz mal não. Aí toma margarina, toma coisa. Faz isso ou não faz? Toma óleo. Aí quando chega 60 anos, eu quero com remédio para limpar. Só o sangue, irmão, pode limpar. Só o sangue do cordeiro. As artérias estão tão endurecidas.
Vai pagar o preço, viu? Ah, pastor, muda do assunto, então vamos mudar. E sabe o que aconteceu? A cirurgia aconteceu e ele, voou. A gente fica, deixa eu viver, até quando? Eu me lembro que minha avó, 106 anos, teve um problema, foi para o hospital. Ai, meu Deus, não deixa ela aí não. Eu disse, mas menino, vocês querem acabar com vovó. Já está com 106 anos. Vovó descansar, minha gente. Quer que o pecado vai resultar? Gente, o que a gente está plantando, tenha certeza que você está plantando hoje, vai colher. E você vai colher o que a gente está plantando. O pecado nos afasta e nos separa de Deus. O pecado está criando um abismo maior entre o Deus Santo e o homem pecador. Cada dia que você insiste em continuar com esse comportamento, Deus não está se agradando e Ele está avisando de novo. O pecado nos adoece, o pecado gera morte, o pecado nos escraviza, o pecado mata. Tem um irmão aqui na nossa igreja, irmão Carlos, ele é do coral. Ele viaja muito, acho que ele talvez esteja viajando. Ele foi pastor, trouxe uma palavra no matinal. Aí alguém disse, se sua esposa dele, irmão, senhor, eita, essa palavra foi forte, pastor, dura. Ele fez, não. A palavra de Deus não mata ninguém, quem mata é pecado. Não tem mensagem dura não, quem mata é o pecado. O que vai acabar com a gente é o pecado, a desobediência a Deus. Então, o pecado gera morte, todo mundo já sabe, Romanos 6,23, Efésios 2,1, estamos no pecado, se estamos no pecado vamos morrer. Tiago 1,15 também fala, coloca aí Tiago 1,15, por favor. Ezequiel 12,18, tem um monte de versículo aqui, mas vamos ver isso aí. Tiago capítulo 1, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao quê? Ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Todo mundo já sabe disso. O pecado vai matar. E tem matado muita gente dentro de igreja morta e não percebeu ainda. Parece um zumbi, de cara feia toda hora, chateado. É o pecado. Estou terminando o terceiro e último lugar. A gente falou o que é pecado, o que resulta o pecado. E o terceiro ponto. Como receber a vitória sobre o pecado? Encerro com essa expressão. Como receber, então, a vitória? A gente já sabe que o salário do pecado é a morte. Vai ter coisa. Mas como receber a vitória? Em primeiro lugar, Salmo 51,4. A Bíblia tem resposta para tudo, irmão. Salmo 51,4 diz assim, que você deve reconhecer seu pecado. Foi assim ou não? Pequei contra ti somente. Isso é Davi, viu? Fiz o que é mal aos teus olhos. Eu fui perverso, viu, Deus? Fui valendo. De maneira que serás justo, tido por justo no teu falar, no teu julgar. Primeiro, reconheça que você está pecando, criatura. Não tem outro jeito. Primeiro lugar para receber vitória sobre o pecado, reconheça que o pecado existe. Reconheça que a mente está precisando ser purificada por Deus, os olhos ser tocados pelo Senhor, precisa ter um colírio do céu, precisa de mudança urgente. Reconhecer o pecado é o primeiro passo para receber vitória sobre ele. Segundo, coisa muito simples, arrependa-se. Já reconheceu o pecado? Agora arrependa-se. Está em Atos 2,38, arrependa-se. Mas não só isso, o passo continua. Tem muitos textos. Confesse o pecado, eu confesso o meu pecado. Davi confessou. Veja aí rapidinho. Atos tem aí, arrependa-se cada um de vocês, seu pecado seja batizado no nome de Cristo. E para a remissão do pecado, e você recebe. Tem gente que recebeu o Espírito Santo cheio de pecado. É aquela história do irmão que vinha em todas as igrejas perturbando. Era perturbador, e vivia em toda igreja. Aí pegou, como todo mundo na região já conhecia ele, aí ele sabe de uma coisa, eu vou para outra igreja, que ele tem uma palavra boa. Era. Aí é para outra igreja, Aí chegou na outra igreja, começou a oração, ele que ele era daquele pensamento muito forte mesmo. E ele, Senhor, me enche. Deus, me enche. Todo errado, mas pedia só para Deus encher. Aí a irmã disse assim, estás conhecendo essa voz? Que era num lugar bem distante, sabe? E essa comissão estava lá. Será que é ele? Está aparecendo. Senhor, enche. E a irmã falou, Senhor, enche. E a irmã, a igreja cheia, né? Ah, não, enche não, que esse aí está furado. Furado é quem vive no pecado. Está furado. A mensagem é boa. A palavra é maravilhosa, mas a gente não quer saber da palavra.
Confesse o pecado. Abandone o pecado. Por favor, Provérbio 28:13. Eu tenho que deixar esse versículo aí, muito conhecido. Provérbio 28:13. O que é que está escrito lá? Espera aí, 28:13. 28:13. Agora, quem encobre as suas transgressões, mas o que confessa, eu confesso, mas continua do mesmo jeito, não vai ter vitória não, irmão. Porque continua do mesmo jeito. Reconheça. Abandona o pecado, não brinque com o pecado, não se brinca com veneno. Está na Bíblia, Provérbio 14:9. Reconheça que Jesus já levou o pecado. 1 Pedro 2:24. Olha, o insensato zomba do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Tem gente que zomba, porque sabe que continua no pecado. Reconheça. Jesus, ele quer lançar fora, no fundo do mar, e dele não lembrar mais. Está lá em Isaías 43:25, Miqueias 7:19. São tantos versículos, irmão. Eu fiquei maravilhado. Mas a gente tem que ter a disposição de refazer isso, uma atitude. Depende inteiramente da graça de Deus. Alguém pode ficar de pé, por favor? Dependa inteiramente da graça de Deus. Você não vai conseguir. Deus vai te ajudar. Eu vou avisar que você não consegue, mas te ajoelha. Deus me dá graça. Eu não quero continuar do mesmo jeito. Depende inteiramente da graça de Deus. Romanos 6:14 a gente leu, mas também 5:20. Olha alguns pecados aqui ele nomeia. Então vários. Presta atenção que eu vou terminar e orar. Fornicação. Eu vou casar mesmo, já posso ter relações, aqui ninguém vê. Relações sexuais, pessoas solteiras e tendo relação. Fornicação. Mas um dia eu caso, estás em pecado. Mas a minha intenção é casar depois. Está em pecado, criatura. Mas só foi um beijinho. Está em pecado. Pensamento, tanta coisa. Vinha. Outra coisa que ele fala. Adultério. Pecado. Prostituição. Desejos impuros. Olha outra coisa. Inveja. Tudo está na Bíblia. Você tem inveja do teu irmão, da tua irmã, está em pecado. Cobiça, está em pecado. Olha que pesado agora. Maledicência, está em pecado. Murmuração, reclama de tudo. Incredulidade, ódio, avareza, ciúme, ira, queixa, embriaguez, assassinato, mentira, idolatria, feitiçaria, ansiedade, orgulho, calúnia, roubo, imoralidade, preguiça. Está em pecado, preguiçoso. Se tiver alguém com preguiçoso aqui, receba isso, que é tudo fácil na vida. Eu não tive nada na minha vida fácil. Tive que lutar muito, tem que trabalhar. Eu vou orar e Deus vai mandar que vai bater um anjo. Um dia Deus vai fazer alguém sentir. Isso é negócio de preguiçoso. Vai à luta, vai em frente, faz alguma coisa. Tá bom, pastor, eu já estou tranquilo aqui. Estás tranquilo demais para o meu gosto. Vai trabalhar. Quem não quiser trabalhar, não coma. Ansiedade, orgulho, calúnia, roubo, imoralidade, preguiça, falta de amor é pecado. Tantos outros pecados que nos assaltam, nos perturbam e nos incomodam, só pode ser vencido com a graça de Deus. Entenda isso. Não é pelo teu esforço. Você vai desapontar se você se esforçar a partir de hoje. Não é graça de Deus, pede Deus graça. É pelo Espírito Santo agindo em nós e nos fazendo depender inteiramente do Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados e EBT, vamos no ato de fé receber a vitória sobre o pecado. E Deus em Cristo, que Ele nos dê vitória. Quem crê na vitória, diga amém, irmãos. Receba a vitória sobre o pecado. É o tema da mensagem. Receba. Entenda o que a Bíblia está falando. E que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, tem sobre nós. Sem a Tua graça a gente não consegue. E sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Deus abençoe a todos.